Olha eu aqui de novo. E olha, são 00h38 agora. Ou seja, eu fui pra faculdade, 8 da manhã eu estava lá. Eu fui trabalhar e eu cheguei em casa e estou fazendo isso aqui. Então, se eu tô dando esse nível de importância, eu espero que você já tenha ido lá no outro vídeo e visto que eu falei pra você fazer um caderninho, que você vai escrever nele um ano. Eu espero que a gente já esteja nivelado até aqui, porque hoje eu decidi, vou cumprir a minha meta de aparecer aqui dia sim, dia não. Pronto, hoje é o dia sim. Tecnicamente não, né? Já passou da meia-noite. Mas tentei. Mas hoje eu vim trazer o primeiro ensinamento que eu tive. E esse ensinamento, na verdade, foi uma síntese de ensinamentos que eu tive. Lembra aquele livro que eu mostrei? Né? Então, ele me demonstrou muitas coisas, eu fui também assistindo alguns vídeos, vendo algumas coisas, e eu tinha alguns pensamentos soltos, assim, umas ideias soltas, aí algo aconteceu que sintetizou. E eu vou tentar dizer, explicar, assim, para que vocês possam imaginar o cenário que me fez ter essa síntese, porque eu acho que ele é uma ótima forma mais figurativa de pegar a coisa. Então, estava eu sentadinha na minha cama e aqui tem uma janela. Você não vê? Mas aqui tem uma janela. Nessa janela, né, eu moro em Portugal e aqui temos muitas gaivotas. E essas gaivotas, elas voam loucamente, né? E ao final da tarde elas costumam ir voando pro outro lado. O que acontece? No final da tarde ocorreu uma chuva, uma grande chuva. Nossa, choveu muito. E tava ventando muito também. E eu vi uma gaivota. Literalmente. O vento tava vindo pra aqui e a gaivota tentava voar pra cá toda hora, fazendo a mesma coisa, e ela acabava voltando e ia, e o vento trazia ela de volta, e ela ia se molhando e tudo, e eu só ficava olhando e falando, meu Deus, gaivota, para, gaivota, saia dessa chuva, pare de tentar desse jeito, gaivota, procura um lugar pra você se secar primeiro, pra você se resguardar primeiro, se sentir segura primeiro. Gaivota, faça isso. Até que eu percebi que muitas vezes eu sou essa gaivota. Gente, eu aprendi com uma gaivota. Um beijo, gaivota. Mas, tadinha, ela tentava muito. Ela voava e voltava, voava, voltava. Ou seja, o que eu consegui aprender com essa querida tadinha que ficou toda molhada? Que, olha, veja bem a situação. Ela tinha um objetivo, chegar do outro lado. Digamos assim, o objetivo dela era chegar do outro lado do porto. Pronto. Estava uma chuva, estava um vento contrário ao objetivo que ela queria. Ela deveria desistir desse objetivo? Não. Mas ela nem sequer tinha possibilidade de entender se aquele realmente continuava sendo o objetivo dela, se era o momento dela fazer aquilo. Por quê? Porque ela estava apenas reagindo. Ela estava reagindo à chuva, reagindo ao vento, tendo as mesmas atitudes, tendo as mesmas ações de voar, mesmo quando não dava. Ela, na verdade, o objetivo dela de chegar ao outro lado provavelmente ocorreu quando a chuva passou, quando o vento diminuiu, mas ao invés dela parar, se resguardar um pouco, esperar a chuva passar, sair daquele ambiente, ela se molhou, ela se cansou mais. Ela só saiu mais cansada. O objetivo podia continuar o mesmo. Ela pode ter alcançado ele, mas com muito mais cansaço do que se ela tivesse esperado, observado, se acalmado. Entende? Esse é o cenário em que aquela gaivota estava e que muitas vezes a gente se coloca também nesse cenário. Então, o que eu quero falar aqui hoje é sobre não reagir. Vamos aprender a mudar nossas reações por ações. Então, eu não vou mais só reagir, eu vou agir sobre algo. Porque reagir é agir novamente. Eu tô agindo de novo. Ou eu estou
repetindo algo, ou eu estou agindo depois da ação de uma outra pessoa, agindo após uma ação, reagindo. Então, vamos imaginar que você é uma pessoa que está numa situação em que, sei lá, você tem alguém que sempre briga com você ou que sempre faz alguma coisa que você não gosta. Você sempre briga com essa pessoa, grita com essa pessoa e não sei o que, e vocês ficam nessa. E aí, o que acontece? Você tá reagindo à situação. Ao invés de se retirar, observar, se acalmar, entender o que você precisa fazer, você reage na hora. E eu vou te explicar o porquê que isso aí acontece. Nosso cérebro, ele tem a amígdala e tem o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal seria uma parte mais ligada ao seu raciocínio, entendeu? É muita coisa, mas vamos resumir, que é o seu raciocínio, é a sua lógica. Enquanto que a sua amígdala, ela é muita emoção. No momento que você vive uma quebra de expectativa, você, sei lá, esperava que quando você chegasse em casa, a pessoa que estava em casa tivesse feito comida, porque, poxa, você teve um dia muito cansativo. E aí você espera aquilo. Mas aí você chega e não, é uma quebra de expectativa, e você fica chateado, então o que você faz? Você briga, você discute, mas isso é num momento que o seu cérebro tá a própria chuva ali. O seu cérebro, ele tá colocando as funções da amígdala lá no talo e diminuindo as funções do seu córtex pré-frontal. Ou seja, não é o melhor momento para se tomar decisões. E tomar decisões é agir. Quando você reage, você somente está sendo o quê? Um produto das ações de outra pessoa ou de alguma coisa, entende? Tentar da mesma maneira, não esperar o momento certo, te faz ser um produto do externo. Você não está sendo você não está se dando a oportunidade de pensar com a sua mente, com as suas vontades, com os seus objetivos e decidir sair da situação, ficar na situação, como resolver a situação, não tem como resolver a situação e até mesmo perceber que não tem nada a ver com você. Mas você não se dá tempo, você não dá o momento certo. Então você é tal qual aquela gaivota que não espera o momento certo. Fica na chuva, tentando várias vezes exatamente do mesmo jeito. Ficar brigando, discutindo, gritando, não vai te levar a lugar nenhum. Ou talvez até te leve, mas muito mais molhada de chuva, muito mais cansada. Pra quê? Entende? É muito importante que nós tenhamos essa consciência de que o nosso cérebro, ele é feito de uma maneira que às vezes não ajuda a gente. Ele tá ali para ajudar a gente, mas a gente tem que saber lidar com ele. Então, entenda, no momento que acontece a coisa, você não vai fazer nada. Ai, mas eu quero. Eu sei que você quer. Então você vai arranjar uma outra maneira de lidar com o seu estresse, com o seu cansaço, tudo. Porque às vezes, o que vai acontecer, e isso acontece demais, é você se deixar cair nas mãos de uma pessoa manipuladora por conta disso. Porque imagina, alguém fez uma coisa ruim pra você, seu chefe, sua mãe, no seu relacionamento, sua irmã, whatever. Fez uma coisa ruim pra você, você ficou chateada. Fiquei chateada com essa coisa que essa pessoa fez. E aí, nesse momento que a sua amígdala tá lá no talo e o seu córtex pré-frontal, que é a sua parte que raciocina, que pensa, lógica, tá lá embaixo, você toma atitudes muito emocionais, que são produto do erro do outro sobre você. E aí, quando você se torna apenas uma consequência do outro, você reage. Você vai reagir e você vai brigar e nananã. E uma pessoa manipuladora, ela tem a chave ali na mão dela. Por quê? Agora o problema não é mais o meu erro. Agora o problema é a forma como você reagiu. Você reagiu mal. Poxa, eu errei. Mas olha, você... Nossa, olha só o que você falou pra mim. Olha o que você falou comigo. Entende que você tá dando de mão beijada tudo que um manipulador quer? E às vezes a pessoa nem faz isso com essa intenção, mas acaba por acontecer porque você tá dando brecha pra isso. Porque você não tá tendo inteligência emocional para segurar as suas emoções, né? Lidar com elas primeiro e depois decidir como agir. E eu
penso no porquê, fiquei me questionando assim, no porquê eu também faço isso. Por que a gente faz isso? A gente faz isso por muitas coisas, mas eu cheguei em alguns pontos que foram querer controlar. E esse querer controlar, ele vem de outro ponto, que é a criação de expectativas sobre algum objetivo, sobre alguma coisa, sobre uma pessoa. E são coisas que normalmente a gente não tem total controle. Então é normal que a gente vá se decepcionar. E a outra questão é o medo de perder. Sabe por quê? Porque às vezes, no fundo, a gente sabe que no momento que eu me retiro da situação e eu paro pra pensar, eu percebo que eu não quero estar ali. Eu percebo que essa pessoa não me faz bem mesmo e eu tenho que sair dali. E dói perder alguém, dói perder alguma coisa, dói abrir mão. Mas eu não tô dizendo aqui que você deve desistir, né? Imagina, na primeira adversidade eu tenho que desistir? Não, você deve tentar, mas você deve ser coerente e sábio na hora de tentar. Não é tentar várias vezes da mesma maneira você já sabe, você já teve um resultado, 2 resultados, você já tem o resultado. Quando você tenta desse jeito que você tá tentando, o que você tem é o que você tem hoje. E se você tá aqui, é porque você tá querendo mudar alguma coisa. Então você precisa compreender, é minha responsabilidade agir de maneira diferente. E essa é uma parte importante também. Antes de começar com essas estratégias que eu pensei para isso, porque eu não venho só com problemas, eu venho com soluções também, que é uma coisa pra gente pensar bem, muito bem, é autorresponsabilidade, que é quando alguém faz uma coisa ruim, eu tenho que me autorresponsabilizar. Clarissa, eu vou me responsabilizar pelo erro do outro? Não. Pela forma como você vai agir perante o erro do outro. Entendeu? Então você vai respirar, vai se acalmar, vai se retirar da situação para que você possa compreender ela de maneira melhor. Então você vai observar, essa pessoa fez isso, como eu me senti, o que ela realmente fez, o que pode ter sido para ela, e aí depois você vai começar a refletir. Essa pessoa faz isso sempre? Eu já comuniquei que eu não gosto disso? Ou se a gente estiver falando de um objetivo, por exemplo, na carreira, nos estudos ou coisa assim, eu tentei dessa maneira e não tá dando certo. Será que eu realmente quero isso? Será que eu realmente gosto disso? Você se retira um pouco da situação mesmo, aceita que você pode perder isso. E essa é a parte difícil, entender. Eu não tenho controle sobre isso. Eu preciso parar e observar para que eu possa me responsabilizar e decidir que atitude tomar. Então, me retirei. Ah, não, eu percebi que eu não quero isso. Pronto, acabou o problema. Ah, não, olha, mesmo que esteja difícil, eu ainda acho que mereço uma chance de tentar novamente. Mas eu compreendo que eu não posso fazer igual, porque igual dá resultado igual. Para ser diferente, eu preciso fazer diferente. Então, o que eu vou fazer? Como eu posso fazer melhor? O que eu fiz que deu errado? Se afasta da situação, se retira dela para que você tenha responsabilidade. É sua responsabilidade decidir como agir. Quando você decide agir no impulso, agir no puro sentimento, o que acontece com você? Você se cansa. Porque você continua sendo aquela gaivota que não chega onde ela quer e continua cansada, continua se molhando, continua com frio. O ambiente não é propício. Espera o ambiente da sua mente. E o ambiente mesmo está mais propício, porque principalmente quando estamos falando de duas pessoas, estamos falando de duas pessoas que em atrito, as duas vão estar com a amígdala lá no alto. A chance de você falar coisas que você nem queria falar e do outro falar coisas para você que nem queria falar é altíssima. As consequências disso vão ser muito maiores do que se você tiver mais inteligência e você aprender a se acolher o seu momento, acolher a sua dor, saber como administrar a sua dor, o seu sofrimento, para aí sim poder conversar, poder falar. Isso vai diminuir muito, 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 muito. Então, a estratégia que eu pensei é, eu fui pesquisar, que isso eu não sabia, mas eu fui pesquisar quanto tempo mais ou menos leva para a nossa amígdala se regularizar ali nas nossas funções do córtex pré-frontal. E depende muito. Mas, basicamente, assim, numa média, se for uma decepção média,
né, moderada ali, uma raiva, uma briguinha, um negócio, um nananã, 3 horas. Média ali de 3 horas. Então, o que eu vou pedir pra você? Como às vezes a gente tá muito sensível, né? Às vezes quando a gente tá começando esse processo de melhorar e tudo, nananã, ou então a gente já tá num ambiente que já machuca, então qualquer coisa que tocar demais até, é too much. Então, o que eu acho que você deve fazer? Em qualquer uma, decepção, raiva, briga, qualquer coisa que alguém fez com você e que você quer, você vai esperar 3 horas. Você vai esperar 3 horas. Nessas 3 horas, o que você vai fazer? Você vai escrever o que você está sentindo. Pode ser no seu diário até, se você sentir necessidade. Ai, Cláudia, mas tinha que ser do dia anterior. Tudo bem, é um momento, né, atípico. E se não for atípico, então pronto, temos um problema. Devemos analisar isso com mais calma. Mas, inicialmente, esperar 3 horas. Nessas 3 horas, você vai escrever, ou você vai colocar uma música, ou você vai falar com você no espelho. Mas o mais importante é você colocar um pouco essa emoção, esse turbilhão de emoções pra fora, pra você respirar. Se nessas 3 horas você não se sentir melhor pra poder conversar e ter uma conversa ok, quando eu digo ter uma conversa ok, é com você mesmo, caso seja um objetivo. Imagina, você não passou na faculdade que você queria. Você vai esperar 3 horas. Esperei 3 horas, botei pra fora e tal, chorei, fiquei mal, nananã. Pronto. Eu me sinto bem pra começar a refletir sobre isso, sobre o que eu fiz errado, sobre o que eu fiz de certo, sobre o que pode me ajudar, sobre se eu quero isso mesmo. É assim, eu, Clarissa, não conseguiria em 3 horas. Mas se você conseguir, você vai ver. Mas entenda, eu tenho que conseguir ter uma conversa racional comigo. Pronto. E se for com uma outra pessoa, né, em relação a outra pessoa, uma discussão que você teve e tudo mais, o que você vai fazer? Você vai pegar as 3 horas e você vai pensar. Se essa pessoa vier me dizer que ela fez alguma atitude que não foi legal, me explicando o motivo pelo qual ela não fez isso, eu vou levar isso como uma justificativa barata ou eu vou realmente escutar a perspectiva dela? Ponto. Se você pensa, sem nem sequer ela ter falado nada, que não, vai ser uma justificativa barata, então não é o momento de conversar. Se você pensa, não, eu consigo ouvir a perspectiva dela, se for uma coisa assim plausível, pronto. Aí, ok, você pode começar a conversar. Porque se você for nessa de raiva, não vai dar certo. Esqueça tudo. Não vai dar certo. Então, você vai fazer isso. Clarissa, e se nessas 3 horas não der? Então, eu vou pedir mais tempo pra você. E isso é desafiador demais, gente. É desafiador demais, pelo menos pra mim. É muito desafiador. Que é uma semana. Cara, isso é doído até pra mim. Uma semana que você vai ter que se dar. Clarissa, mas eu quero resolver. Essa ânsia só vai te levar à loucura. Loucura. Não fique nessa ânsia. Essa sua ânsia de resolver é o seu emocional te falando que ele quer parar. É o seu emocional gritando pra você, por favor, para essa sensação ruim. É só isso. Só que a situação não vai ser resolvida desse jeito. Desse jeito, você sabe que quanto mais você quer resolver uma coisa, mais te atrapalha. Porque você começa a voltar para o seu ciclo de eu reajo, eu quero resolver, a pessoa não quer resolver, e meu Deus, não conseguimos, e briga de novo, e nananã. Para, a gente tem, pensa diferente. Se dê uma oportunidade uma vez, sabe? Próxima briga, próxima discussão que você tiver, próximo problema, uma coisa muito difícil, uma coisa que você queria muito, muito mesmo, não aconteceu, se dê uma semana, cara. Se dê uma semana, você vai ver. Você vai ver que funciona, mas é difícil, cara, dói. Eu sei que dói. Os primeiros dias, então, são muito difíceis, mas depois vai melhorando. Então, a estratégia é essa, segurar por uma semana. Mas você vai ficar segurando uma semana ali? Não, porque depois de uma semana você vai surtar de novo e pior ainda. Então, não, você não vai fazer isso. Nessa uma semana, você vai fazer algumas coisas, que é, você vai escrever, básico, né? Você vai escrever, ou você vai falar no espelho, você vai ouvir música. Pronto, os primeiros 2 dias ali tem que ser
emocional. Põe o seu emocional pra fora. Então você vai escutar aquela música assim, louca, sabe assim? Ou, não, eu fico loucona assim, jogo minha emoção toda ouvindo um funkzão. Então você vai escutar um funkzão, cara. Vai fazer o que. Cara, bota pra fora. Tudo que você sentir vai botar pra fora. Vai fazer um box, vai correr, vai fazer alguma coisa. Mas faça, sabe? Se joga. Joga pra fora. Os primeiros dias é focado nisso, em jogar pra fora. Bota pra fora o seu sentimento. 2 dias. Depois, tira 2 diazinhos pra você começar a pensar na situação como ela realmente aconteceu. Quando eu digo realmente aconteceu, é no literal mesmo. Então imagina, sei lá, você ficou muito chateada porque várias vezes você já pediu, sei lá, pra, não sei, pro seu namorado fazer a comida pra você quando você chegasse. Daí, ele não faz. E aí, você fica tipo, cara, tá de sacanagem, você passou o dia inteiro dentro de casa. Então, pronto, bota pra fora nos 2 primeiros dias. Depois, você vai pensar assim, literalmente, cheguei em casa, a comida não estava pronta. Ele não fez a comida. Literal, sem sentimento, é puro literal. Tipo, a realidade mesmo. Depois, e foca nessa realidade. Por que eu tô pedindo 2 dias? Que é pra o seu cérebro se reorganizar mentalmente no que de fato aconteceu e começar a interagir com a situação de maneira diferente. Retirar um pouco a emoção, né, dessa situação, retirar um pouco disso e colocar mais a razão, colocar mais o acontecimento em si. E aí depois, refletir sobre o que pode ter sido a perspectiva da outra pessoa. O que ele pode ter achado, sabe, o que pode ter sido, esse objetivo que não deu certo, por que será que não deu certo, o que eu fiz, o que eu poderia ter feito. É mais nesse sentido. E, por último, no final ali da semana, você já vai estar mais calmo, já vai ter refletido, já vai ter pensado, já vai ter tido empatia, já vai ter tudo. Você vai refletir sobre essa, eu acho que é assim, a parte mais fundamental de todas. Mas você precisa ter feito as outras antes pra você estar bem pra fazer essa de maneira correta, não ser louca da vida. Porque é o momento que você vai juntar a sua razão com a sua emoção. Ela já vai estar mais equilibrada e você vai conseguir fazer isso melhor. Então, o que você vai fazer? Você vai refletir. E eu, assim, queria colocar algumas questões que você deve refletir, que é: quantas vezes isso já aconteceu? Né? E isso cabe tanto para objetivos quanto para pessoas. Quantas vezes isso já aconteceu? Então imagina, você tem um amigo e esse amigo, tipo assim, sempre faz uma coisa muito ruim pra você e você já falou várias vezes que você não queria e continua acontecendo. Você vai refletir. Quantas vezes isso já aconteceu? Ou, meu objetivo, poxa, eu já tentei várias vezes. Quantas vezes eu já tentei e não deu certo? Pronto. E aí você vai pensar, que providências eu vou tomar a partir dessa informação? Entende? Porque essa informação, na verdade, é um conjunto de todas as outras que você teve antes, porque você só vai conseguir realmente pensar nisso depois que você já estiver mais equilibrado. Então, pensar, qual a atitude que eu posso tomar perante isso? Entende? Não é focar no, eu devia ter feito, eu poderia ter feito. Não. É focar no que eu posso fazer agora. Agora eu posso ter um melhor planejamento de estudo. Eu posso, sei lá, enviar uma mensagem para alguém que trabalha nessa área. Pronto. O que eu posso fazer agora que é diferente do que eu fiz antes? Quando se trata sobre pessoas, eu acho que é mais difícil, porque implica em poder abrir mão. Poder abrir mão do controle, poder abrir mão de ter a pessoa na sua vida. Por quê? Porque imagina essa situação do seu amigo, que faz isso toda vez. Você já comunicou, porque você tem que comunicar também. Já comunicou, já falou, já explicou, e a pessoa continua fazendo ali a mesmíssima coisa, você vai ter que pensar, por que eu quero estar nessa relação de amizade, namoro, parentesco, qualquer coisa? Por que eu quero estar nessa relação? Mesmo com isso. Porque imagina, você não tem como mudar a pessoa. Se você já falou, já explicou, já tudo, e essa pessoa continua fazendo, é uma escolha dela. Você não vai poder mudar isso. A pessoa tem que decidir mudar. Se você não é suficiente para isso, então você tem que entender, eu quero estar bem e eu vou estar bem
nesse relacionamento, mesmo que isso não aconteça, você tem que entender. Mas isso implica em saber abrir mão. Quando você perceber que, não, eu não vou estar bem com isso. E eu não posso garantir que essa pessoa vai parar. Então eu vou ter que me afastar. Entende? Mas para isso você precisa botar para fora seu sentimento, entender o que realmente aconteceu, entender a perspectiva possível do outro e para você poder refletir de fato na situação e poder tomar uma decisão real. Não continuar em um relacionamento ruim, brigando, discutindo e tudo mais, e no final você continua aí, cara. Pra quê? Sabe? E se questiona, por que eu quero tanto isso? Que no final, cara, no final, pior é que no final você sabe que muitas vezes, não é todo relacionamento, não é, mas muitas vezes quando a gente aceita o mesmo problema várias vezes e sabendo que a gente não quer, a gente está ultrapassando nossos próprios limites, é porque a gente não quer perder a pessoa. Por que você não quer perder a pessoa? Porque você tá inseguro, porque você tem medo de estar sozinho. Então, ó, você tá entendendo? O mar de possibilidades de aprender sobre si mesmo e sobre coisas que você deve trabalhar em si. Quando você dá espaço, olha o que realmente era o problema, entende? Às vezes você vai chegar numa coisa muito profunda, entendeu? O problema não era que a pessoa não fez aquilo que você queria, é porque você sabe que ela fazendo isso, você vai aceitar de novo. E aceitar de novo é aceitar que o seu limite vai estar sendo passado. E aceitar isso é porque eu tô inseguro, porque eu tenho medo de estar sozinho, porque eu me sinto mal comigo mesmo. Entende que o problema não era aquilo que a pessoa fez, tava dentro de você. Então você entende? Entenda. Então a ideia aqui é a gente parar um pouco de ser tão emocional, começar a racionalizar as coisas para poder fazer as coisas com equilíbrio e com tempo, espaço, momento correto, pra gente não ser essa gaivota. Então, olha, vamos fazer um combinado, vamos parar de reagir, vamos esperar 3 horas, se não der, uma semana. Difícil, mas a gente consegue, tá bom? Então é isso. Pesou o clima, né? Mas não seja uma gaivota, tá? Beijo, fica bem, tá?